Você já ouviu falar que Deus é uno e trino? Já ouviu dizer que há uma trindade no único Deus? Vamos refletir um pouco sobre isso? De Deus mais ignoramos do que sabemos. Ele é o ser absoluto que não se deixa apreender totalmente. O seu mistério nos encanta, atrai, mas também nos ultrapassa infinitamente e incute reverência e respeito. Só podemos falar de Deus por analogia, pois nossas ideias são inadequadas para o seu mistério. No entanto, ele deixa sinais de si na obra criada. Para quem tem fé, Deus falou na história por meio de Jesus de Nazaré. E essa fala de Deus mostrou-nos algo de si, da sua vida íntima. Embora nossa compreensão de tão excelso mistério continue sendo insuficiente, analógica. Que há uma trindade em Deus foi-nos revelado no Novo Testamento. O Novo Testamento fala da missão de Jesus, o Filho, o Verbo eterno enviado pelo Pai. Fala também do envio do Espírito Santo, que procede de Deus. Se Deus na história se revelou como o Pai que envia, o Filho que é enviado, o Espírito Santo que é doado, Deus deve ser também, em sua vida íntima, Pai, Filho e Espírito Santo, pois ele não se mostraria na história diferentemente do que ele é em si mesmo. Santo Tomás de Aquino, grande teólogo a quem a Igreja atribui o título de doutor comum, esclarece que Deus está em Deus, como o inteligente está no inteligido, como o amante está no amado. Em Deus, que é Espírito, temos duas operações espirituais: a operação da inteligência e a operação da vontade. São operações eternas, não temporais. Pela operação da inteligência, temos a geração do verbo mental de Deus, que chamamos Filho. Assim como nós concebemos um verbo mental quando entendemos alguma coisa, Deus concebe o seu verbo ao compreender a si mesmo. Esse verbo de Deus compreende totalmente a Deus. É da mesma natureza e grandeza de Deus. É Deus de Deus, luz da luz. Pela operação da vontade, temos a inspiração do Espírito Santo, que é o amor em Deus. Compreendendo-se a si mesmo pelo seu verbo mental, que é o seu Filho, Deus se ama. E o fruto desse amar é o amor, que chamamos de Espírito Santo. Esse amor é fruto da vida mesma de Deus. É Deus em sua vida íntima. Deus está em si mesmo, como o inteligente está no inteligido. Deus é verbo mental, é filho, é ideia gerada. Deus está em si mesmo, como o amante está no amado. Deus é amor. Deus é fruto da atividade de amar em Deus. Deus é amor subsistente, é Espírito Santo. Em Deus, então, temos o Verbo e o Espírito Santo. Mas também temos o Pai, de quem toda a atividade interna na vida de Deus procede.
Pai é o princípio sem princípio da vida divina. Deus, de quem tudo procede em Deus, o chamamos de Pai. Deus, que é gerado pelo Pai, o chamamos de Verbo ou Filho. Deus, que procede do amar do Pai em seu Verbo, nós o chamamos de Espírito Santo. Vê-se que Deus é unidade, mas não é unidade vazia, unidade pobre. É unidade rica, é unidade de inteligência e de amor. É unidade que se afirma na transparência da inteligência e na pureza do amor. Temos então 3 subsistências em Deus. São relações subsistentes. O Pai, que gera e de quem o amor procede através do Filho. O Filho, que é gerado pelo Pai. Pai que no Filho vê e ama a divindade. E o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, no qual o Pai vê e ama a divindade. O mistério da Trindade em Deus nos fala da vida íntima do próprio Deus. Nos fala do mistério da inteligência e do amor em Deus. A divindade não é cega, nem é destituída de vontade. Assim como a divindade vê a si mesma no seu Verbo, em si mesma ela vê o mundo que cria. E assim como ela ama a si mesma, ela ama todas as coisas que decidiu criar. Falar da Trindade, então, não é falar de uma cisão em Deus, de uma divisão em Deus, como se Deus fosse 3 coisas separadas. Falar da Trindade é falar da unidade radical de Deus, que se afirma na inteligência e no amor. Esse mistério deve tocar a nossa vida, no concreto do nosso dia a dia. Não é um mistério distante. Se Deus é em si mesmo inteligência e amor, a nossa vida está abraçada pelo ver e pelo querer de Deus. Isso significa também que pela inteligência e pelo amor, nós podemos iluminar as trevas da nossa própria existência. A inteligência tem a sua última fonte em Deus mesmo. Está expressa no Verbo eterno de Deus. O amor tem a sua última fonte em Deus mesmo. Está expresso no amor subsistente de Deus, que é o Espírito Santo. Todas as vezes que procuramos discernir, que procuramos compreender, damos passos em direção a Deus. Todas as vezes que amamos com amor verdadeiro, nossa existência se aproxima da existência de Deus.